Bom, gente, um bom dia a todos. Antes de mais nada, gostaria muito de agradecer ao Thomas pelo convite, a jornalista Andréa Lopes, minha amiga, que intermediou essa conversa. Dizer que eu fiquei muito mais tranquilo também quando eu recebi a produção da Aline, que de fato ela fez uma produção excelente, tem um ótimo conteúdo e meu trabalho aqui vai ser facilitado. Agradecer a presença do Coronel Ramalho, né? Agora, obrigado. Alexandre, agora no papel de candidato, né? Bom, a gente elaborou, né? A Sevilla elaborou algumas questões que são, acho que, as principais que dizem respeito à Vila Velha, né? Vamos ao cerimonial, né? O senhor tem as suas considerações iniciais, então, fica à vontade com a palavra. Obrigado, Alex. Saudar nosso amigo Tomás, parabenizar pela iniciativa da Sevilla, saudar o Saliba, nosso respeito total ao Espírito Santo em ação. Sempre, enquanto gestor público, estivemos comprometidos com o Espírito Santo em ação, independente do governo, e sabemos a importância das diretrizes e das metas que desejam para o Estado do Espírito Santo, por intermédio dessas duas pessoas. Então, querida, saudar a todos, agradecer a presença, 8h20 da manhã, 8 horas, não é fácil vir falar de política, mas nós estamos aqui nos colocando à disposição. Eu sou o Alexandre Ramalho, minha vida profissional foi pautada dentro da segurança pública. Eu ingressei na Polícia Militar no ano de 1988, por intermédio de concurso público, para o curso de formação de oficiais. Na época, a Polícia Militar do Espírito Santo não tinha o curso de formação aqui no Espírito Santo. A minha turma foi mandada para Minas Gerais, ficamos lá 3 anos e depois retornamos como aspirante. Às vezes as pessoas olham o nome Coronel Ramalho, eu acho que a gente já nasce coronel num berço esplêndido e de ouro. Trajetória dura, uma caminhada muito pesada dentro da segurança pública, onde nós respondemos às demandas da sociedade com muita cobrança dos órgãos fiscalizadores, Ministério Público, Poder Judiciário. No início da nossa gestão, da nossa participação na Polícia Militar, a Polícia Militar vai preparando a gente para a gestão pública. Você começa na linha operacional, como aspirante, tenente, depois você faz uma pós-graduação como capitão e já te começa a preparar para a gestão. Na parte operacional, nós enfrentamos todas as dificuldades da segurança pública de 88 para cá. Nós podemos acompanhar a evolução da criminalidade, sabemos os problemas que tem no Estado do Espírito Santo e em Vila Velha, principalmente da evolução, como eu falei, das rebeliões em presídios, do roubo a banco e hoje o trágico problema que é o tráfico de entorpecentes, que faz, infelizmente, a cooptação dos jovens em vulnerabilidade social. E aí eu sempre disse nas minhas entrevistas, a partir da maturidade que a gente vai adquirindo, que o poder público municipal, estadual e federal, ele tem uma participação não só na segurança pública, mas em todas as pastas que dialogam com a segurança pública. E, no meu entender, todas do poder público municipal, principalmente, dialogam com a segurança pública. Nós vamos falar de educação, nós vamos falar de saúde, nós vamos falar de assistência social, mas, sobretudo, nós vamos falar de emprego, renda, desenvolvimento econômico. Quando a gente tem isso dentro do município, quando a gente tem isso em países que avançaram nessas questões, a parte da segurança pública fica totalmente afastada. Esse é um projeto democrático, nós estamos colocando o nosso nome à disposição de Vila Velha como prefeito, pelo PL 22, é o partido do presidente Bolsonaro, é o único candidato de direita em Vila Velha apoiado pelo presidente Bolsonaro. Nosso propósito é dialogar nesse momento, nosso propósito é respeitar profundamente o atual prefeito, mas o diálogo vai pairar sobre questões de... Ainda tem meu tempo ou não? São 3 minutos, já deu? Acabou. As questões vão pairar, obviamente, sobre os problemas da cidade. Isso não quer dizer que é ofensa ao atual gestor de forma nenhuma. Então, nós estamos colocando o nosso nome de forma democrática nesse processo. Muito obrigado. Obrigado, Coronel. Vamos começar, então, as perguntas? Pois não. Falar de educação. Meu tempo vai ficar aqui, só para eu me programar. Vai? Beleza. A universalização da pré-escola e da creche está no Plano Nacional de Educação, 2014-2024. Quer dizer, este ano, até dezembro, deveria estar universalizado. Segundo os dados do INEP do ano passado, o município de Vila Velha tem atualmente quase 24,97% de 0 a 3 anos nas creches e chegou próximo da universalização de 4 a 5 anos, 94,24%.
Da mesma forma, cabe aos municípios a alfabetização das crianças nos territórios. De acordo com o indicador Criança Alfabetizada, Vila Velha tem 68,1% das crianças alfabetizadas até o final do 2º ano do ensino fundamental. Quer dizer, são resultados que mostram que ainda há muito a avançar nesse aspecto da alfabetização. E também, né, a universalização. Considerando os avanços e os desafios, quais são as propostas para ampliar o acesso à educação infantil em Vila Velha, especialmente nas áreas mais populosas e vulneráveis da cidade? E segunda pergunta, quais as estratégias e ações que o senhor pretende adotar para garantir que as crianças sejam alfabetizadas até o final do 2º ano do ensino fundamental, que falta ainda praticamente 1/3, né? E melhorar esses indicadores, diminuir as desigualdades de aprendizagem? Olha, primeiro destacar que a abordagem que você faz com os dados que você traz e com outros dados, a educação de Vila Velha é uma catástrofe, porque 75% das crianças de 0 a 3 anos não estão dentro das creches. Quem tem filho, quem tem neto, sabe a importância disso, de colocar essas crianças. Nós estamos falando do primeiro contato dessa criança com o mundo, fora de casa. Nós estamos falando da sensibilidade, do aprendizado, do desenvolvimento, do cognitivo, do sentimento, do que vai ser essa criança no futuro. Lamentavelmente, 75%, então, dessas famílias em Vila Velha não têm onde deixar as suas crianças. E aí padecem as áreas em vulnerabilidade social. Mas outro dado que a gente pode acrescentar é que apenas 9% de toda a rede escolar de Vila Velha, Alex, somente 9%, e aí é um contraste com aquilo que prima o Espírito Santo em ação, Saliba, somente 9% estão desenvolvendo um trabalho de ensino integral, estão recebendo aprendizado em ensino integral. Então, isso é um dado muito ruim para o município. Um outro dado muito ruim que esse mesmo estudo apresenta, que nas principais disciplinas que vão preparar esse aluno para o mercado de trabalho no futuro, eu vou pegar logo as séries finais de todo o conteúdo desenvolvido por duas disciplinas importantes, que é matemática e português. Na rede municipal de Vila Velha, somente 12% conseguiu assimilar o conteúdo de matemática. Somente 34% em séries finais conseguiram assimilar o conteúdo de português. Português é onde ele vai escrever, onde ele vai se comunicar, onde ele vai falar. Matemática é onde ele vai desenvolver o raciocínio lógico dele. É onde ele vai tentar entrar para o mundo que oferece hoje o melhor mercado de trabalho, que é a tecnologia, com os cálculos, com o desenvolvimento de raciocínio lógico. Então, essas questões batem muito a porta. Proposta. Nossa proposta é um pé na primeira infância. Nossa proposta é trazer essas crianças para ocupar efetivamente o que prevê não só o Plano Municipal de Educação, mas o que prevê o Ministério da Educação, no sentido de alcançar ainda mais esse percentual, aumentar ainda mais esse percentual. Como? Enxugando a farra pública do poder público de Vila Velha, trabalhando com contratos vigentes que primam pela licitação, conveniando o que outros estados têm feito, outros municípios, com redes particulares. Se eu não tenho escola, se eu não tenho tempo hábil de construí-las, eu vou me conveniar. O importante é trazer essas crianças para as escolas. É preciso sentir a dor de uma mãe que não tem como trabalhar em segurança por não deixar o seu filho na escola e ficar à mercê de uma filha mais nova, de um tio, e aí vem a violência doméstica e os acidentes domésticos. Ainda falando, então, sobre educação, o Plano Nacional de Educação também estabeleceu que 25% das matrículas da educação básica e 50% das escolas estariam em regime escolar de tempo integral até este ano. E os dados do PNE mostram que as matrículas representam 21,9% do total no tempo integral, indicando que o percentual não foi cumprido. O senhor já abordou esse assunto, né? Mas gostaria de discorrer mais um pouquinho, no sentido de que esse é um projeto fomentado pelo Espírito Santo em ação. No Espírito Santo houve uma ampliação do número de escolas municipais de educação integral em tempo integral, em 218 escolas, 67 municípios. Em Vila Velha, 10 escolas de tempo integral, divididas em educação infantil e fundamental. Mediante os dados apresentados, quais as propostas para expandir a oferta de escolas de tempo integral? Como é que o senhor planeja viabilizar financeiramente? É o como que o senhor falou aí, né? E a expansão e manutenção das escolas. E de que forma o senhor pretende garantir a qualidade da educação integral
na secretaria e nas unidades escolares, alinhando competências de qualificação técnica e de liderança. Como eu falei, esse é outro dado estarrecedor. Um município que, de todas as suas escolas, apenas 9 está funcionando em tempo integral. Então, assim, lamentar profundamente. 9. São 10, né? 9% da rede escolar hoje em tempo integral. A gente só consegue colocar escola em tempo integral se nós tivermos professores em tempo integral. A gente só consegue avançar no ensino no município se nós tivermos professores motivados. Não é o que acontece hoje em Vila Velha. Vila Velha, hoje existe uma mordaça nos professores. Para eu poder me reunir com um conjunto de professores, tem que ser às escondidas. Não pode ter filmagem, não pode ter fotos. Os diretores escolhidos pela escola são diretores pincelados pelo atual gestor. Então, ou a gente enfrenta o problema, acabando de vez com esse plano de cargo e carreiras que foi feito dos professores e que trouxe um profundo descontentamento. É lamentável que um professor em Vila Velha não seja pago pelo seu mestrado, pela sua pós-graduação, pelo seu doutorado. É lamentável que a administração atualmente prime somente pela contratação do professor em início de carreira. E é lamentável que esse professor, para poder colocar a sua vida em ordem financeiramente, ele tem que ter uma cadeira em Vila Velha e uma cadeira em outro município. Para otimizar seu tempo, como é que o senhor faria essa mudança? Nossa proposta primeira é dialogar, é acolher esses servidores, é entender o sofrimento deles, é entender a dor deles, é compreender a dificuldade deles, revogar imediatamente esse plano de cargo e carreiras, discutir com o segmento qual é a melhor proposta, colocar diretores em escolas que sejam capacitados, que tenham formação adequada para o desenvolvimento do que você me perguntou, quer seja ensino integral, quer seja em desenvolvimento intelectual, quer seja em liderança, quer seja preparando esse jovem para o mercado de trabalho. Então, nessa linha, trazer esse segmento de professores e permitir que eles trabalhem no município em tempo integral. Tenham 2 cadeiras, possam ficar à disposição do município, possam ficar à disposição desses jovens. O que não dá é para a gente ter esses índices tão baixos e o município não ter uma meta. Qual é a meta do município? Qual foi a meta estipulada de 21 a 24? O que você aponta no Plano Municipal de Educação, lamentavelmente, não foi cumprido. Mas a dor está lá presente na família, porque esse jovem que eu falei de português e matemática com índices baixíssimos, essa mão de obra que vai bater a sua porta, empresário. Essa mão de obra vai bater a sua porta procurando emprego, ou essa mão de obra vai ser cooptada pelo tráfico de entorpecentes e vai bater a sua porta para roubar, para furtar. Então, ou a gente trata a educação do município com exatamente aquela preocupação e responsabilidade, ou a gente joga o problema para baixo do tapete. Nós vamos encarar o problema discutindo com os professores, permitindo que os professores trabalhem em tempo integral no município, permitindo que o professor seja valorizado e, principalmente, respeitado em sala de aula. Nós não vamos admitir os abusos que são cometidos contra os professores. Ainda na educação, a educação profissional e técnica no Espírito Santo, né, o Estado foi o Estado brasileiro com a maior proporção de matrículas no ensino médio integrado à EPT, sendo 27,5% no ano passado. Educação profissional e técnica. Porém, a gente ainda tem um alto índice de jovens que não estuda nem trabalha, né? A média de 17,1%. A qualificação é um dos principais fatores que interferem na produtividade dos trabalhadores. Sabendo que a formação técnica é um diferencial na contratação dos munícipes, como a sua gestão vai trabalhar para incentivar a carreira técnica dos estudantes que estão hoje finalizando o ensino fundamental? Quais são as melhores estratégias para garantir a qualificação profissional e gerar empregabilidade para os jovens que não estão nem estudando nem trabalhando, especialmente considerando a escassez de mão de obra, né, que o senhor citou aí, que enfrentamos atualmente? Alex, essa pergunta, com todo respeito, ela deve ser direcionada ao atual gestor, porque nesses 4 anos Vila Velha não ofereceu nenhum curso de qualificação técnica. Vila Velha surfou na onda do programa Qualificar ES, que é do governo do Estado. Vila Velha tem que desenvolver o seu planejamento para o seu público interno, para os seus jovens que estão nas escolas. Qual é a deficiência desse jovem? Ele afastou da escola, por que ele afastou? Ele não consegue voltar porque ele tem vergonha, porque a sua idade está avançada, ele não consegue voltar porque o seu déficit intelectual está muito abaixo dos alunos, ele também está com vergonha de frequentar a escola. O que nós podemos fazer para mudar a realidade desse jovem? E aí você toca num ponto fundamental, que é a qualificação. Nós precisamos qualificar esses jovens. Ainda dentro do tema da educação, mas para os senhores e senhoras perceberem como que esses temas se conectam, quem mata e quem morre por homicídio, por tráfico de drogas, por
por criminalidade em Vila Velha está na faixa etária que vai de 15 a 29 anos. O percentual está claro. Qual é a meta estipulada pelo município para reverter essa história? Como é que eu reverto essa história de um jovem de 14 anos com uma pistola .40? Isso não é questão de polícia, isso é questão de política pública municipal. É trazer esse jovem para a escola, é ver o que a ação social pode fazer para esse jovem, é qualificar esse jovem, se a idade dele já passou do tempo de estudo. Mas nós precisamos, sim, enfrentar esse problema. A nossa proposta é trazer o mundo empresarial. São vocês quem vão nos ajudar, são as empresas quem podem qualificar esses jovens. Trazer o SEBRAE, trazer o SENAI, trazer, sim, o governo do Estado. Claro que o Qualificar ES é importante, mas não é suficiente, porque a pauta do Estado diverge da pauta do município. A pauta do município tem que ser liderada pelo seu prefeito. Ele tem que sentar no seu gabinete e entender o problema do seu município. O senhor propõe fazer uma busca ativa dessa garotada aí? Entender o problema, quantos que estão fora das escolas, quantos que não estão conseguindo acesso ao mercado de trabalho. Esse nem que você falou está no dado do IBGE. Quantos são em Vila Velha? O que a gente pode fazer? Agora, quando você passa 4 anos e você não ofereceu nenhum tipo de qualificação para esse jovem, você não ataca o problema, você joga mais uma vez o problema para baixo do tapete. E aí eu digo, o gestor ele tem que ter prioridade. Ele tem que ler o seu município, ele tem que entender os problemas do seu município. A prioridade de Vila Velha não pode ser a arena de futebol. A prioridade de Vila Velha não pode ser só as pracinhas. Eu não posso permitir que um prefeito bata no peito e diga que tem orgulho de ser o prefeito das pracinhas. Eu quero ser o prefeito da educação, eu quero ser o prefeito da saúde, eu quero ser o prefeito da ação social. Eu quero abrigar essas pessoas que estão nas ruas e que geram uma invisibilidade tremenda na rede social do município. Então, esses jovens precisam ter qualificação profissional para poder ingressar no mercado de trabalho e mudar a sua realidade. Então, esse é um papel fundamental do gestor público. Vamos para outro tema, infraestrutura e logística. Do início de 2023 até a presente data, o Espírito Santo, impulsionado pelas crescentes operações internacionais, testemunha um notável incremento em sua rede de comércio exterior, com uma movimentação cada vez maior de carga nos portos de Vila Velha. O valor das exportações e importações no primeiro trimestre desse ano aumentou 35% em relação ao mesmo período do ano passado, atingindo a casa dos 28 bilhões de reais. Esse desempenho posiciona o complexo portuário Canela Verde como o principal centro logístico internacional do Estado. No entanto, essa prosperidade econômica traz também importantes desafios, particularmente no que diz respeito aos terminais de Vila Velha, onde a capacidade de movimentação de carga já está próxima do limite, o que vem deixando os operadores logísticos locais preocupados, e com razão. Com a crescente importância da logística para o desenvolvimento econômico, como é que o senhor pretende otimizar a retroárea de Vila Velha e o funcionamento do porto para melhorar a eficiência e competitividade da região? Quais são as suas propostas específicas para enfrentar os desafios atuais e potencializar essas áreas? Concito aos senhores e senhoras procurarem aí na internet Diário Oficial do Governo do Estado, que fala Parque Log. Anteontem, o Governo do Estado publicou um decreto, por intermédio do Diário Oficial, que prevê o fortalecimento, a emancipação, o desenvolvimento dos municípios do norte do Estado nessa questão portuária, sendo muito beneficiado o município de Serra e o município de Aracruz, visando as cargas que vêm de João Neiva, de João Neiva, de Colatina, de Linhares. Isso está lá, todo o planejamento desenvolvido que vai ser colocado em prática pelo governo do Estado. A maior receita do município de Vila Velha é o porto. O presidente Bolsonaro, o ministro Tarcísio privatizaram o porto, permitiram que o município de Vila Velha aumentasse a sua receita. A pergunta é, diante desse diário oficial, que não contempla Vila Velha, está tudo certo em Vila Velha? A entrada de Capoaba está uma maravilha. Ela recepciona bem os caminhoneiros, a gente consegue exportar tudo que nós queremos, ou as nossas empresas que utilizam o porto de Vila Velha já estão procurando outros portos, como Aracruz, que está em plena expansão e desenvolvimento, e até mesmo o Rio de Janeiro. Então a questão portuária é um tema que dormiu em berço esplêndido. O presidente fez a sua parte, o Bolsonaro privatizando o porto. O que Vila Velha fez em termos de planejamento nesses 4 anos? Nós recebemos até julho deste ano 74 mil veículos no Espírito Santo. Parte desses veículos chegaram por Vila Velha. O que Vila Velha fez para recepcionar esses veículos enquanto desenvolvia, enquanto resolvia a questão alfandegária? Nada. Esses carros chegam por Vila Velha e vão para onde? Serra, Cariacica, Viana atentou para isso.
Quando eu falo Viana, é porque Viana tem 80 mil habitantes. Vila Velha tem 500 mil habitantes. O que eu estou pensando em Vila Velha para o desenvolvimento econômico do município? O que pode ser feito? Ora, o que pode ser feito? Abrir essa área, a retroárea, utilizar a região 5, que tem a proximidade com a leste-oeste, que tem a proximidade com a 388, que deságua na 101, que deságua na 262. Por que esses prefeitos estão fazendo isso? Pela proximidade deles com as BRs, para colocar isso desaguando mais rapidamente. Por que Vila Velha não atentou para isso? Vila Velha só pensa no boom imobiliário. Vila Velha só pensa nessa questão de prédios, de arranha-céus. Em contrapartida, não trabalha com mobilidade. A questão portuária é fundamental. Eu estive ontem lá em Capuaba, é triste de ver a entrada daquele porto. Como é que faz? Trazendo a possibilidade do desenvolvimento, trazendo empresas para o município, garantindo o apoio fiscal, garantindo a segurança jurídica. Vamos trazer essas empresas para poder abrigar esses carros, para poder abrigar as suas cargas, para poder daqui sair mais fácil para o porto. Vamos pegar e colocar a Vila Velha nesse Parque Log. Por que Vila Velha não entrou? Ela não tem parceria com o governo para pracinha? Ela não tem parceria com o governo para outras coisas? Por que não tem para infraestrutura? O porto é um tema sensível em Vila Velha que precisa ser cuidado. Vamos falar agora ainda na infraestrutura de mobilidade, né? Vila Velha enfrenta vários desafios na mobilidade urbana, os relatórios técnicos do Plano de Mobilidade Urbana, o Plano MOB-VV, foram elaborados em 2022, mostram que o município enfrenta desafios em termos de circulação, tanto pela grande demanda de tráfego nas vias principais, como pela falta de integração entre os modais, especialmente em áreas de crescimento populacional. Os relatórios destacam a necessidade de melhorias na infraestrutura viária, na oferta de transporte público e na segurança dos pedestres e ciclistas. Creio um problema também metropolitano, com a meta de promover uma mobilidade mais sustentável e eficiente. Diante desses desafios, quais são suas propostas para melhorar a mobilidade do município, especialmente em relação ao congestionamento nas principais vias e a necessidade de maior integração entre os diferentes modais de transporte? Como o seu governo planeja promover uma mobilidade mais sustentável e eficiente, alinhada às demandas das áreas de crescimento populacional? É claro que se nós fôssemos buscar a tecnologia, se nós fôssemos buscar o futuro, o verdadeiro desenvolvimento, o futuro de Vila Velha tão falado em algumas mensagens, nós buscaríamos de fato a tecnologia, buscaríamos o que outros países fizeram, mas colocar isso inicialmente no plano de governo municipal soa como não vai fazer, outros já tentaram. Então o nosso plano de governo nessa linha ele é modesto, ele prima pela questão das ciclovias, que em Vila Velha não leva a lugar algum, a lugar nenhum. Você pega uma ciclovia e ela encerra no meio do caminho, a não ser na orla de Coqueiral e orla da Praia da Costa e Itapuã, mas primar pela construção de mais ciclovias, primar pela questão das bikes, que em Vila Velha é uma vergonha colocada à disposição da população, aproximar a questão dos terminais dessas bikes, as bikes dos aquaviários, ter aquaviário de qualidade aí é juntar esforços junto com o governo do estado, sobretudo o transporte urbano. Eu vim agora de Terra Vermelha para cá e é lastimável quando a gente vê as pessoas imprensadas dentro de um ônibus parecendo uma lata de sardinha para ir trabalhar, para ir para os seus afazeres, e no retorno é do mesmo jeito. Os empregos continuam em Vitória, Vila Velha sofre muito com esse trânsito conturbado da terceira ponte. A linha de trazer empresas para Vila Velha ajuda na questão da mobilidade urbana, criar fluxos e vias que possam, de fato, melhorar a vida do cidadão. Mas quando eu falo também de trazer empresas, eu estou falando de emprego, eu estou falando da não necessidade das pessoas atravessarem mais para Vitória ou outros municípios e que essas pessoas possam fincar o pé de verdade no nosso município, Canela Verde, na nossa cidade, Vila Velha. Isso ajuda muito a mobilidade urbana. E aí o nosso projeto ainda, no desenvolvimento econômico, é primar por 3 questões que o município abandonou. É o turismo, é a saúde privada e é também a questão de trabalhar muito essa parte da mobilidade sobre a questão, quando eu falo do turismo, da rede hoteleira, da saúde e da tecnologia. É lamentável perceber como Vila Velha não caminhou na linha da tecnologia. Então, quando eu trago essas empresas, eu melhoro a mobilidade urbana do meu município. Vou falar em mobilidade, eu acho que não dá para falar fora da região metropolitana. Nenhum prefeito fala em integração metropolitana. O senhor pensa nisso? Não, eu falei no meu plano de governo, mas de forma bem tímida, porque aí já vieram me falar, você vai construir um túnel para Vitória. Não, eu vi essa iniciativa do prefeito de Vitória e eu, no meu plano de governo, coloquei que eu quero dialogar
sobre essas questões com o governo do Estado, com Vitória. Eu acho que nós precisamos de outra via que ligue a Vitória, mas precisamos, sobretudo, de manter os nossos moradores no nosso município. Deixa eu ter mais alguns segundos. A linha é essa da mobilidade urbana, trabalhar nessas questões básicas, mas é claro que o plano de governo ele se transforma num planejamento estratégico. E aí sim a gente vai ter a habilidade de trazer tecnologia e outras empresas que já despontaram no Brasil e no mundo nessa questão. Vamos lá falar de infraestrutura, gestão de resíduos. O Marco Legal do Saneamento Básico estabelece metas para universalizar o manejo adequado de resíduos sólidos, incluindo coleta seletiva e reciclagem. No entanto, em 2022, a taxa de recuperação de materiais recicláveis em Vila Velha foi de apenas 0,45%, destacando um grande desafio na gestão de resíduos. Além disso, os catadores essenciais da reciclagem dependem de apoio municipal para a organização e condições de trabalho adequadas. Diante dessas diretrizes e do baixo índice de reciclagem, que é visto também de forma geral no Brasil, né, maior ou menor grau, quais são suas propostas para melhorar o manejo e a destinação final dos resíduos sólidos em Vila Velha? Como seu plano de governo vai promover a reciclagem, a logística reversa e práticas sustentáveis, além de fortalecer o papel dos catadores com apoio institucional e condição de trabalho adequada? Esse é um outro tema assim, muito atrasado, né? Que machuca muito a cidade. A cidade está abandonada, a cidade está numa desordem tremenda. Isso cria um aspecto muito ruim para o morador de Vila Velha quando ele passa nas ruas e vê o entulho jogado em qualquer lugar, vê o entulho à margem da rodovia. E aí é muito fácil a gestão pública falar que isso é culpa do mal educado, do morador, do contribuinte. O poder público tem que se antever ao problema. E o que ele vai fazer? Então, essas questões do resíduo, temos que contratar, temos que abrir licitação, como Vitória da Conquista fez, como outros municípios do Nordeste fizeram, minimizaram esse problema no seu município, reutilizaram essas questões de entulho de obra, principalmente, para a questão asfáltica do município. Então, talvez, ao invés dessa tintazinha de asfalto que a gente vê em Vila Velha, talvez nós tivéssemos um asfalto mais robusto, que voltasse para o nosso município. Então, é trabalhar com essas questões. Mas essa linha a gente faz por intermédio de contratação, sabe? A gente faz por intermédio de licitação. A gente faz abrindo a concorrência. Vila Velha tem tempo que não pratica a abertura da concorrência. Vila Velha prefere aderir a uma ata de registro de preço. Vila Velha prefere continuar com um contrato emergencial, por exemplo, de 115 milhões do lixo e de manutenção de áreas verdes. Então, a gente precisa avançar, abrir a licitação, abrir a concorrência. Quem é que pode ofertar isso ao município pelo menor preço, na melhor qualidade? Esse é o papel da licitação. Ah, cadê o dinheiro? Enxugar a farra pública. Trazer as empresas para o município, não sobretaxar, como o governo de esquerda está fazendo conosco, está fazendo com o microempreendedor, está fazendo com as pessoas que faziam e-commerce pela internet, em baixo escalão, taxando essas pessoas, querendo taxar o Uber. Não, nós precisamos trazer empresas para que nós possamos aumentar o nosso orçamento. Então, essa questão do resíduo, meu caro Alex, é trabalhar muito sobre a perspectiva de contratação de empresas para que nós não tenhamos Vila Velha entulhada como está as nossas ruas. Isso traz um ambiente muito ruim e cria a desordem e a insegurança. Tem uma questão social envolvida nisso aí. Daria para trabalhar com associações, cooperativas, nas periferias? Que empresas seriam essas? Você está comendo meu tempo aí, está atravessando pergunta de pergunta, daqui a pouco vai acabar meu tempo, você vai me interromper, hein? Mas voltando à sua pergunta, empresas que realmente trabalhem com essa questão e que nós possamos, por intermédio da nossa análise, do gabinete do prefeito, do líder do município, qual é o problema do resíduo do município? Como que nós podemos atacar? Qual é a prioridade do município nisso? E atacar o problema. Enxugar a máquina pública, enxugar a farra do dinheiro público, esse contrato, por exemplo, de 115 milhões, e olhar a cidade sobre a perspectiva do que é melhor para o município. Essa questão do entulho, essa questão do resíduo, quando ela não é tratada, já dizia lá em Nova York, a teoria das janelas quebradas, ela traz um processo de insegurança para o município. Vila Velha tem um potencial significativo no setor de turismo, né? Não apenas suas praias, patrimônio histórico, mas também eventos de grande relevância. Festa da Penha, uma das maiores festas marianas do Brasil, atrai milhares de visitantes anualmente. Turismo religioso, em particular, né? É uma área com grande potencial de crescimento, atração de visitantes. No entanto, a cidade tem desafios para destacar como um destino turístico de referência, para se destacar, né? Incluindo a necessidade de
de uma infraestrutura adequada, promoção eficaz, desenvolvimento sustentável. Vou adicionar uma rede hoteleira também, que Vitória tem e Vila Velha não tem. Como o senhor pretende desenvolver e promover o setor de turismo em Vila Velha para maximizar seu potencial econômico e cultural? Quais são as suas estratégias para melhorar a infraestrutura turística, promover eventos e atuações locais e garantir que o crescimento do turismo seja sustentável e beneficie tanto os visitantes quanto quem mora aqui? Só para ajudar no seu raciocínio, e aí eu vou para o ponto central que você deseja, que é o que todos desejam, mas é um outro dado que você traz, que é um dado muito ruim, né? O maior centro turístico do estado é o Convento da Penha, ele está sediado aqui em Vila Velha. O que o município fez para abrigar os seus turistas? O turista de Vila Velha é um turista de passagem. Ele vem, visita os nossos pontos turísticos e vai embora. Ele prefere ficar no verão em Guarapari do que em Vila Velha. Ele prefere ficar em Vitória do que em Vila Velha. Então, quando ele vê o Convento da Penha, quando ele visita os nossos 32 quilômetros de praia, ele, lamentavelmente, encontra uma rede hoteleira deficitária, com todo respeito aos hotéis que estão em Vila Velha. Nós precisamos impulsionar isso, nós precisamos divulgar o quão é rico o turismo de Vila Velha, o quão é bela as nossas praias, o quão é importante esse turismo religioso, que não é só do Convento da Penha, mas das outras religiões tão presentes em Vila Velha e respeitadas, divulgar isso para o mundo, divulgar isso para o Brasil, mas não dá para a gente admitir, por exemplo, um ponto lindo como Ponta da Fruta, onde você poderia explorar ali a questão dos esportes náuticos. Outro dia um cidadão morador de lá me abordou, o seu João, e falou: rapaz, eu vi isso aqui em São Paulo, é esse mesmo litoral aqui, o vento daqui é muito rico, como que nós poderíamos trazer o esporte à vela, como que nós poderíamos divulgar isso de forma internacional, com um pier que pudesse abrigar os barcos, com uma questão hoteleira, de pousada, de restaurantes, de bares, sabe? Vila Velha precisa avançar nessas questões. Então é vender o turismo para trazer as empresas que se interessam pelo turismo do Espírito Santo, trazer as empresas que já fizeram isso em outros municípios. Está na hora de dialogar com o governo do estado, talvez a residência oficial se transformaria num dos maiores e belos resorts do Brasil. Então é pensar essas coisas, e hoje está inutilizado, atendendo apenas a autoridade. Então, assim, é dialogar na questão e na perspectiva do quão rico é o nosso município. São 32 km de praia, são praias que, infelizmente, igual a Ponta da Fruta, você quer frequentar um bar, o esgoto está correndo a céu aberto. Eu vi isso de um turista, estou indo embora porque o esgoto está passando no meu pé enquanto eu como um camarão e tomo uma cerveja. As casas ainda da região 5 são a base de fossa. Nós não temos a questão do esgoto definido no nosso município, que é um outro problema seríssimo. Então, contemplar essas empresas, abrir a concorrência para essas empresas virem para Vila Velha e o mundo enxergar Vila Velha como uma grande oportunidade turística. Nós temos um litoral lindo, como eu falei, mas infelizmente as pessoas vêm para Vila Velha e hoje têm dificuldade de se hospedar, de consumir na nossa cidade, de trazer o dinheiro para dentro do nosso município, no bom sentido, de ajudar o microempreendedor que abriu a sua lanchonete, o seu café, o seu restaurante, o seu bar. Então é pensar o turismo de forma global, oferecendo Vila Velha para o mundo e para o Brasil. Muito bem, desenvolvimento sustentável, atração de investimentos. Apesar das diversas iniciativas empresariais, governamentais e não governamentais em todo o mundo relacionadas ao cuidado com as pessoas e o planeta, a realidade nos mostra que a gente não tem sido efetivo em alcançar os objetivos, né, de bem-estar humano e saúde planetária. Está aí para todo mundo ver, né, o problema ambiental. A forma de conduzir as atividades humanas até aqui não tem sido suficiente para incorporar com a velocidade necessária as temáticas relacionadas a ESG, né, meio ambiente, social e governança, no ambiente econômico. Não só a sociedade, mas também os investidores já entenderam a importância dessa agenda para as pessoas, para o planeta, né? E passaram a considerá-la cada vez mais em suas decisões e passarão ainda mais. Nesse contexto, inúmeras oportunidades de novos negócios mais sustentáveis estão surgindo ou ganhando maior relevância. Por exemplo, turismo sustentável, energia renovável, economia circular, tecnologias verdes, gerando uma série de novas oportunidades. Olhando para esse cenário, como é que o senhor pretende atrair novos investimentos nessas atividades mais sustentáveis? Como é que pretende contribuir para a transição dos negócios hoje existentes para essa nova economia mais sustentável, sem que isso seja mais um encargo que comprometa a competitividade? Olha, eu penso que sobre esse tema, 2 pontos
são fundamentais em Vila Velha. O primeiro é a energia limpa, e o segundo é o saneamento básico. Vou voltar nos dois pausadamente, você me permite, aí eu apresento a proposta. Quando a gente fala de energia limpa, Vila Velha não avançou em absolutamente nada para minimizar o custo com a energia dentro do município. Bem que a PPP, da iluminação pública, tentou. A PPP, que foi um grande projeto, que permite o desenvolvimento exatamente sustentável, porque retirou as lâmpadas antigas, colocou iluminação nova, cabeamento novo, permitiu uma redução no município, Alex, de 60% da iluminação pública. Infelizmente, isso não foi revertido para a conta do munícipe e, lamentavelmente, hoje a empresa que ganhou a PPP da iluminação pública na gestão passada está no divórcio com o município por iniciativa da própria empresa por dificuldade jurídica e econômica que não vem sendo cumprida. Mas em relação a dois temas que eu falei, energia limpa, o município de Vila Velha tentou agora no calar da noite mandar um projeto para a Câmara de Vereadores, onde mandou numa tarde, na manhã, em 15 minutos estava aprovado por 13 vereadores, apenas 2 votaram contra, um empréstimo de 250 milhões, alegando que isso seria para placas solares para os prédios públicos. Placas solares, para quem entende de energia, já está em desuso. Hoje você compra energia no mercado, abrindo a concorrência, foi o que o Rio de Janeiro fez. 250 milhões, qual é o projeto que foi apresentado? Qual é o estudo que foi apresentado sobre esse projeto? Então, essas questões da falta de transparência nos projetos e nos altos valores comprometem muito o acreditar, mas a nossa função é trazer energia limpa, abrir a concorrência, buscar o que o Rio de Janeiro fez, trazendo essa concorrência para que a energia chegue de forma mais tranquila por intermédio de uma usina elétrica montada no município. E a outra questão, meu caro, sumiu meu tempo aqui, eu estou perdido, a outra questão é sobre o saneamento básico. A questão da rede de esgoto no município é uma vergonha. Então, quando eu falo em desenvolvimento sustentável, os milhões de litros de esgoto que eu estou jogando no mar de Vila Velha é um absurdo e esse tema não é discutido. O prefeito agora veio prometer que em um ano ele resolve esse problema. Não resolve. Não resolve porque não cobrou da CESAM nos 4 anos. E por que não cobrou como Vila Velha cobrou e aplicou multa? Porque o presidente da CESAM era o pai do seu vice-prefeito, que virou deputado federal, que é hoje foi o líder do governo PT na Câmara de Deputados Federais, que hoje é o candidato a vice-prefeito de Vila Velha, que está pactuado com a esquerda para dominar Vila Velha. Não cobrou da CESAM como Vitória cobrou e multou a CESAM em milhões de reais. O senhor vai buscar fazer esse PPP? Eu vou retomar esse contrato. Eu quero essa empresa trabalhando em Vila Velha. Essa empresa tinha a promessa, e é um outro tema seu aí que foi apontado para mim, essa empresa tinha a promessa da gestão anterior de transformar Vila Velha numa cidade inteligente. O que é uma cidade inteligente? É buscar tecnologia. É do gabinete do prefeito ele poder enxergar todos os problemas da sua cidade, é dialogar com o cidadão. Quando a gente fala em tecnologia, eu não estou falando só de câmera artificial, inteligência artificial de leitura de placa e leitor de pessoas, eu estou falando de bueiros inteligentes, eu estou falando de números de consultas que foram ocupadas hoje, quantos alunos chegaram nas escolas, como que está a questão das ações que tem sido realizado pela assistência social, da segurança, quais são os números do meu município? Okay, a tecnologia favorece muito nesse sentido. Obrigado. Extrapolou um pouco o tempo, porque a gente ficou sem a marcação, mas, enfim, um tema importante também. Você me interrompeu também? Aí obrigado. Obrigado pela... Só para descontrair. Vamos lá para a penúltima pergunta, então. Planejamento urbano, a expansão imobiliária e a proteção ambiental. Vila Velha tem um mercado imobiliário bastante aquecido, né? Tanto no médio e alto padrão. Eu estou tendo o privilégio de falar de mercado imobiliário e construção civil num blog que eu escrevo lá no Folha Vitória, vou fazer minha propaganda aqui. O Constrói ES, se vocês quiserem acompanhar lá. Vila Velha tem figurado como o metro quadrado mais valorizado nas principais cidades do país, em todo o índice FIP-Exato que sai aí. Atualmente está em 13º. São 50 e tantas cidades pesquisadas. Vamos à pergunta. O que o senhor pensa a respeito dessa expansão acelerada? O PDU do município é apropriado para dar conta de um crescimento que não desproteja a qualidade de vida e a natureza, em especial no litoral sul da cidade? Olha, você tem toda a razão. Um boom imobiliário, o PDM não foi constituído sob essa perspectiva. Vila Velha, ao mesmo tempo que permite a construção de arranha-céus, ela não discute a questão da mobilidade.
ela não discute a questão do meio ambiente, das áreas que estão sendo ocupadas. Eu lembro de um rigor muito grande do Ministério Público em gestões anteriores para a ocupação dessas áreas a serem construídas, e fica uma preocupação com o que está acontecendo em Vila Velha, cada vez mais moradias, cada vez mais o boom imobiliário sob a perspectiva do desenvolvimento do município. É uma análise que tem que ser feita. A nossa proposta é revisar o PDM, é discutir com a sociedade se isso está coerente, se nós realmente temos condições das construções que estão sendo feitas em Vila Velha, se as nossas vias vão comportar esse número de pessoas, esse número de veículos, se nós vamos estrangular ainda mais a nossa cidade. Então, o líder de um município, o gestor de um município, aquele que prima pela honestidade, pela coerência e pelo bem-estar das pessoas, ele tem que fazer um diagnóstico muito prévio, anterior, e respeitando as leis que estão publicadas no nosso município. O nosso projeto é dialogar com a sociedade, é revisar todos esses planos e, obviamente, dialogar com o Ministério Público, respeitar o meio ambiente e nunca permitir que transações imobiliárias sejam feitas sob a perspectiva de engrandecimento pessoal, quer seja político, financeiro. Nós temos que permitir que o município cresça sob a perspectiva do que realmente vai contribuir para a vida das pessoas. Só tem um sentido eu estar sentado nessa cadeira aqui, meus amigos, é mudar a vida das pessoas, é contribuir para que haja o verdadeiro desenvolvimento dentro de Vila Velha. Eu sou coronel da Polícia Militar, como eu falei, eu tenho o meu salário próprio, eu não dependo de dinheiro e salário de prefeito, então tenho uma carreira de 35 anos consolidada dentro da Segurança Pública do Espírito Santo, onde trabalhamos na parte operacional e de gestão. A gestão se faz assim, observando o município, trabalhando com metas, com resultados, entendendo esse contexto imobiliário, o porquê desse boom imobiliário tão grande, o que tem por trás disso tudo, e, obviamente, fazer um pente fino em todas essas questões, mas dialogando, respeitando o mundo empresarial, respeitando todos os segmentos, mas sem perder de vista o que é melhor para o cidadão da nossa Vila Velha. 32 segundos ainda, mas o tema para mim está esgotado. O PDM, para essa faixa litorânea, tem uma restrição ali acho que 2 ou 3 quadras ali, e depois não tem restrição de limite. Tá bom para o senhor do jeito que está? Não, como eu falei, eu não me debrucei sobre o PDM profundamente, acho que é uma análise que a gente tem que fazer com a nossa equipe técnica, que será formada por profissionais que dominem o assunto, para que a gente possa revisar junto com a Câmara de Vereadores e principalmente junto com a sociedade, né? A sociedade tem sentido falta em Vila Velha de discutir essas questões e não ser enfiada goela abaixo pelo atual gestor. Ok, vamos para a nossa última pergunta então, sobre gestão pública e transformação digital. Em um cenário global de rápidas transformações, o estudo Futuro do Trabalho 2023 do Fórum Econômico Mundial destaca que até 2027, daqui a pouquinho, 44% das habilidades dos trabalhadores precisarão ser atualizadas, com crescimento na demanda por empregos na área. Profissões ligadas à tecnologia, como desenvolvedor de software, especialistas em inteligência artificial, estão entre as que mais vão crescer, enquanto outras funções devem apresentar menor demanda ou mesmo deixarem de existir. Em Vila Velha, serviços ao cidadão são disponibilizados em formato digital e o uso de IA na administração pública já é uma realidade, sendo utilizado, por exemplo, nas escolas que participam do projeto Escola do Futuro. Apesar desse avanço tecnológico, o estudo encomendado pela Anatel mostra que cerca de 30% dos brasileiros ainda apresentam habilidades digitais consideradas básicas. Quais são os planos do senhor para que os cidadãos sejam incluídos e preparados para o contexto da transformação digital acelerada e para a modernização da administração pública em Vila Velha? Olha, a gestão pública ela se faz com honestidade, com dignidade, com respeito às pessoas, entendendo a dor, sentindo a dor das pessoas. Vila Velha tem um déficit muito grande em tecnologia. Como eu dizia, o PPP da iluminação pública, tudo que fosse pertinente à iluminação e tecnologia poderia ter sido implantado no município. No campo da segurança pública, ao invés de trabalhar com essa empresa que já tinha tecnologia da leitura de placa, Vila Velha preferiu aderir uma ata de preço, de registro de preço de Itajubá. Itajubá tem 90 mil habitantes, Vila Velha tem 500 mil. Qual é a referência de Itajubá no campo da segurança pública ou da tecnologia? Por quê? Quando vocês ouvirem adesão de ata de registro de preço, alertem, tomem cuidado, procurem compreender. Nós precisamos muito da tecnologia para ajudar o nosso município.
Eu mencionei aqui o campo da segurança pública. Essa Câmara contratada por Itajubá não conversa com a Câmara contratada pelo governo do Estado, porque a tecnologia do governo do Estado é muito superior. E aí onde tem uma Câmara da Prefeitura, tem que ter uma Câmara fazendo um retrabalho do governo do Estado. Isso é um absurdo. Mas ainda no campo da tecnologia, a educação precisa da inteligência artificial. Os nossos professores precisam se modernizar. Os nossos professores que trabalharão no município em tempo integral terão a oportunidade de conhecer mais a oportunidade da inteligência artificial para assessorar as suas aulas, para montar as suas atividades dentro de sala de aula, e não o contrário. O aluno se aproveitando da inteligência artificial hoje por intermédio do GPT para poder fazer os seus exercícios ou as suas atividades. É dentro de sala de aula com a inteligência artificial. O mundo mudou. Mas ainda no campo falei da segurança, falei da educação, mas quero tocar no outro ponto muito sensível, estou dentro do meu tema ainda. Estou vendo você pegando o microfone aí, mas segura um pouquinho. Tem 1 minuto e 15 ainda, né, meus amigos? Dentro do campo da saúde, Vila Velha tem um déficit terrível com o seu munícipe. É lamentável, é inadmissível que Vila Velha não tenha adotado, dentro da saúde, a medicina, a telemedicina. Eu vi agora isso em Florianópolis. É uma central de atendimento, quase igual ao 190, que você liga diante de uma dor, diante de uma febre, diante de um problema qualquer de um familiar, e ali primeiro te atende um enfermeiro. Se ele entender que o problema é mais grave, ele gera para você um link, você conversa ao vivo com o médico. Dali ele te manda outro link, onde ele te manda a receita. Nós temos déficit de consulta em Vila Velha. Nós não temos saúde adequada. A nossa proposta é um multi-hospital, igual nós vimos em Vila Velha. É a telemedicina, é a UPA dentro desse hospital, é o CAPS dentro desse hospital. E lá em Florianópolis colocaram até a delegacia da mulher, com abrigo para essa mulher vítima da violência, que é um outro tema que gera uma invisibilidade em Vila Velha. Então, assim, questões da tecnologia é gestão pública, entender o que está a seu dispor e qual é a sua capacidade orçamentária para contratar. Lembrando, sempre contratar por licitação. Por licitação você abre a concorrência, você permite que as empresas discutam o menor preço na qualidade que o município determinar. Obrigado, coronel. Agradeço, senhor, a resposta dos temas. Desculpe qualquer intervenção, o objetivo é sempre a gente tentar manter a proposta, né, independentemente das críticas que são inerentes à política. E a gente vai abrir agora para as suas considerações finais, não é isso? O senhor tem 7 minutos. Então, mais uma vez, agradecer ao Tomás, a Sevilla, Espírito Santo em Ação. Agradecer a você, Alex, perdão pelas brincadeiras, é só para descontrair, para não ficar enfadonho aqui o nosso debate. Teria muitas outras coisas para falar sobre o nosso município, mas é pedir a atenção do mundo empresarial. A nossa proposta eleito é trazer o mundo empresarial para dentro de Vila Velha, é ouvir os senhores, é entender a demanda dos senhores, é entender o que o município pode fazer pelos senhores. Não tem isolamento da cadeira do prefeito. O prefeito, obrigatoriamente, ele tem que comunicar com o município. Nossa proposta é de honestidade, é de verdade, de sinceridade, como nós trabalhamos por 35 anos na segurança pública do Estado do Espírito Santo, entregando resultados, sempre fiscalizados pelos órgãos fiscalizadores, como eu mencionei aqui, e graças a Deus, sem nenhuma pendência ou alguma imagem minha maculada à gestão. Na Polícia Militar, alguns tentam dizer isso, nunca fez gestão pública. Eu fui comandante-geral da Polícia Militar, eu fui secretário municipal de Viana, eu fui secretário de Vila Velha, com o atual prefeito, na gestão do Rodney, que ele diz que nunca fizeram nada por Vila Velha. Ele foi secretário comigo em Vila Velha, na gestão do Rodney Miranda. Trabalhei também como secretário de Estado de Segurança Pública por 2 oportunidades. Essas funções que nós ocupamos nunca foram por questões políticas, partidárias ou ideológicas. Quando deu janeiro desse ano, eu fui no governador e falei, estou saindo, minha missão está cumprida, vou seguir o meu caminho. E o meu caminho foi encontrar o PL pela frente, foi entender que Vila Velha eu poderia democraticamente colocar o meu nome, porque eu tenho ficha limpa, eu moro em Vila Velha, eu não devo nada. Esse é o processo democrático. E hoje nós estamos, então, colocando o nosso nome como prefeito de Vila Velha. O lema da nossa campanha é para viver Vila Velha de verdade. Chega de mentira. Se você acredita nisso, eu peço seu voto no 22. Muito obrigado, estamos à disposição. Muito obrigado, Mário. Disponibilidade, está conosco. Eu queria o nosso presidente